é importante que, caso vocês habilitem a câmera, vocês vão poder aparecer dentro da gravação, tá? A gravação já iniciou, os microfones mutados, câmeras desligadas, maravilha. Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para o nosso próximo slide. Já a gravação está rodando. Qual que é o nosso principal objetivo hoje, né? É apresentar os principais benefícios do Microsoft 365. Um pouco mais para frente, vou explicar como que vai ser dividida a nossa agenda, né? O que que a gente vai ver, o que que vocês vão poder interagir junto comigo. Inicialmente, nós temos duas formas de comunicação aqui dentro do nosso webinar, tá? Nós temos o chat, onde o Wagner já colocou uma mensagem, a Kelly também já colocou, e nós temos um PIR, que são perguntas e respostas. Qual que é a diferença entre eles, para que vocês estão aí? A parte de chat, vocês serão identificados. Então, aparecerá lá que vocês fizeram essa pergunta. Na parte de pergunta e resposta, vocês vão conseguir postar alguma pergunta em anônimo. Então, a gente consegue aí colocar de forma anônima, caso alguns de vocês tenham alguma questão que não queiram se identificar, vocês podem ficar totalmente à vontade, tá? Beleza. Então, hoje, vamos começar aqui verdadeiramente. Vou me apresentar primeiro para vocês. Muitos que estão aqui já conheço, outros imagino que ainda não. Bom, trabalho aqui na área de consultoria de 365 da D2 já tem um tempinho, né? Já tem uns anos, na verdade. Tenho algumas certificações. Qual que é o meu principal foco hoje de atendimento aos clientes? É projetos de implantação, migração e adoção, né? Tudo que a gente constrói dentro da área de tecnologia precisa ser de forma adotiva, porque as pessoas têm uma certa resistência, é, é uma nova tecnologia, e o novo ele traz muitos problemas, muitos medos para todos nós, né? Até a gente que já trabalha com tecnologia, para as pessoas que não trabalham na área de tecnologia, a finalidade do nosso webinar e de todo o trabalho tecnológico que a D2 Cloud faz é trazer de forma muito mais tranquila, né? Evitar esses desgastes que a gente tem com a tecnologia, porque é muita informação mesmo, tá? Então eu vou acompanhar vocês no dia de hoje. Qual que é a nossa agenda do dia? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho do conceito do que é o 365, o que é o Microsoft 365, qual que é a principal diferença do Office para o Microsoft 365, um pouquinho de centralização das informações, e aí a gente vai entrar nas principais ferramentas, que eu vou falar um pouquinho das principais que a gente tem, e a gente vai partir para uma parte de demonstração muito interessante, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que vocês utilizem o nosso chat inicialmente, mas para o final do treinamento, a gente vai liberar o microfone de vocês para que vocês possam interagir de forma mais confortável, tá? Deixa eu bloquear o microfone de todos aqui para evitar que alguém entre com o microfone aberto. Então, o microfone de vocês está bloqueado. Qualquer coisinha a gente vai interagindo pelo chat, tá? Maravilha. Qual que é o primeiro passo para a gente entender o que é o Microsoft 365? O Microsoft 365, muitos de vocês que estão aqui já possuem esse produto, né? Outros não me lembro de a gente ter conversado anteriormente. Eu sempre comparo o Microsoft 365 como uma caixa de ferramentas que a gente tem dentro de casa, né? Então, lá dentro da caixa de ferramentas, a gente tem o nosso alicate, a chave de fenda, a chave Phillips, chave de boca e por aí vai. O Microsoft 365 ele muda isso só que de forma tecnológica. Ele é uma suíte de ferramentas, como a gente está vendo aqui, com o intuito de contribuir com a produtividade e colaboração das empresas, né? E como eu falei, né, das ferramentas de casa, o alicate ele cumpre uma função. A chave Phillips, as demais chaves, elas cumprem uma função. Então, cada aplicativo dentro do Microsoft 365 cumpre uma função específica dentro das organizações. E a gente vai falar um pouquinho deles, mas é importante de frisar o quê? Como você também, como a gente tem um alicate dentro da nossa caixa de ferramenta, nem sempre a gente utiliza o alicate, a gente pode utilizar outros adereços da caixa de ferramenta. Então, o 365 e seus aplicativos, eles são ajustáveis e personalizáveis de acordo com a necessidade de cada organização, tá? E aqui, né, a gente vai falar um pouquinho da centralização de dados.
A Microsoft e as demais organizações, como o Google, a Amazon e por aí vai, aconteceu um boom de tecnologia no início da pandemia, né, porque as empresas obrigatoriamente tiveram que trabalharem de alguma forma, seja híbrido, remoto e por aí vai. Foi onde a gente teve um boom na área de tecnologia, onde as empresas começaram a se preocupar, né, com centralização de dados, onde são perguntas simples, né? Onde estão os meus arquivos? Como que eu vou fazer para acessar eles? De fora da empresa, de dentro, de várias outras formas, para que todo mundo fique tranquilo. E por trás disso tudo, né, como que esses arquivos estão seguros? Né, com a centralização dos dados, com a pandemia, a gente trouxe a LGPD, né, casando muito com a área jurídica e o RH das empresas, questionando onde estão esses arquivos, qual é a segurança que os fornecedores permitem, né, e podem garantir que todos os arquivos estarão disponíveis. E para isso, isso é uma das principais funções do Microsoft 365, que é a centralização dos dados, seja documento, e-mail, gestão de dispositivo, segurança, antivírus, proteção das máquinas. Ele traz num contexto muito amplo, né? Tanto em produtividade quanto em segurança. Trazendo isso tudo de forma centralizada e 100% em nuvem. Então, o acesso ele pode ser feito de qualquer outro lugar, né? Se eu perder o meu computador hoje, obviamente é uma tristeza, mas todos os meus dados corporativos estão salvos nas contas da D2, por exemplo. Então, é, essa preocupação de guardar os arquivos, onde eles estão alocados, se eu perder o meu computador, obviamente, isso pode ser uma preocupação, mas isso hoje na D2, em clientes que a gente atende, né, de forma contínua e ampla, isso não é uma preocupação tão forte, não, porque a própria plataforma já garante uma segurança para a gente. E a primeira pergunta que todos os clientes fazem para a gente: qual é a principal diferença do Office, que todos nós conhecemos, para o Microsoft 365? O Office, como a gente já conhece desde, né, antes dos anos 2000, é aquele pacote simples: Word, Excel, PowerPoint, Access e Publish, onde domina, né, a maior parte dos escritórios que a gente tem no país. E é uma versão padrão. Então, se vocês lembrarem bem, a gente teve a versão 2007, 2010, 2013, 2016, 19 e 22. Então, é uma versão que é lançada a cada 3 anos. A Microsoft sempre lança uma nova versão a cada 3 anos. Só que ela não se atualiza, ela é sempre a mesma. A gente paga por ela e ela fica sendo uma versão estagnada no tempo, seja segurança, seja qualidade, novos recursos. Isso veio caindo em desuso, né? Então, a Microsoft se reinventou, isso já tem bastante tempo, inventando o Microsoft 365, que é a base do Microsoft 365, são os aplicativos do Office, com várias outras plataformas de integração. Então, nós temos aí o Microsoft Teams, que é por onde nós estamos fazendo a nossa reunião, né? Eu estou compartilhando a minha tela com vocês, e várias outras plataformas que podem colaborar com o dia a dia das empresas, para e-mail, para arquivo, para gestão de tarefa, para documentos, né? Registrar uma ata de reunião, por exemplo, várias anotações. Então, nós temos um contexto geral aí. Então, a gente tem para o modo corporativo, que é o focado aqui do nosso webinar, mas nós também temos o educacional, que é destinado exclusivamente para escolas, e da esfera pública. Cada uma dessas versões possui funcionalidades diferentes, tá? Ela sempre vai receber atualização de segurança, que é primordial, qualidade, que são novos botões, né? Novas funções que às vezes a gente descobre já no uso da ferramenta. E ele é feito através de assinatura mensal ou anual. Então, ele é um serviço contratado através de uma assinatura, como se a gente estivesse falando de uma operadora de telefone, né? Um serviço pré ou pós-pago. Então, ele trabalha nesse sentido, tá? Maravilha. E aqui a gente já vai falar um pouquinho dos principais recursos que o Microsoft 365 beneficia a empresa. O primeiro dele, e um dos principais, né, se não o principal, é o Microsoft Teams, né? O Microsoft Teams ele tem uma história engraçada, né, no decorrer do tempo, que ele é o sucessor do MSN, que a gente teve muitos anos atrás, é até legal de lembrar, e depois a gente teve o Skype, né? Ambos para comunicação.
o MSN para comunicação, o Skype ainda para comunicação, e o Teams ele veio para unificar e ser o sucessor desses aplicativos. Então, além de comunicação, que é o que a gente está utilizando nesse momento, ele é um hub por completo. Então, a gente pode fazer reunião por lá, editar documento, vincular aplicativos de terceiro dentro do próprio Teams, né, e poder sintonizar a mesma equipe. Então, nesse primeiro print que a gente tem aqui, a gente já vê algumas equipes, algumas postagens, né, que está aqui com um meme aqui. Então, a ideia do Microsoft Teams é formalizar a comunicação das empresas, trazer segurança, né, sair um pouco do WhatsApp para dentro do Teams, né, numa ferramenta 100% corporativa. Tudo dentro de um único aplicativo. Seja ele instalado no computador, como eu tenho o meu aqui, seja ele via web, de forma bem integralizada, bem centralizado também. E aqui uma das principais funções do Teams, né? Reunião agendada, como essa nossa, compartilhamento de tela, milhares de usuários internos e internos, né? Uma ferramenta com... existem limitações, mas são limitações bem altas, né? Para participante, gravação e por aí vai. Compartilhamento de arquivos, segurança e conformidade, essa parte é importante de se destacar, porque a Microsoft, aí, durante a pandemia, foi uma das poucas organizações que não tiveram nenhum escândalo de vazamento de dados, né? A gente teve no Zoom, a gente teve em várias outras plataformas de reunião, e a Microsoft, como está na frente do mercado corporativo há muito tempo, ela é mestre em manter tudo isso bem seguro. O whiteboard, que é um desenho no mural, né? Às vezes por reunião executiva faria mais sentido. Fundo personalizado, como temos esse aqui atrás de mim. Não sei se vocês conseguem ver com tranquilidade, né? Aqui atrás tem um fundo, né? Mas, obviamente, ele está tampado por esse fundo aqui. Modo de conferência, onde, por exemplo, se todos nós habilitarmos as nossas câmeras, todo mundo vai conseguir ver todos, como nós tínhamos essa função lá dentro do Zoom. E compatibilidade. Ele é para iOS, Android, Windows, Mac, Linux, todas as plataformas a Microsoft atende. E aqui já nós vamos falar da parte de armazenamento, tá? Essa parte de armazenamento é muito importante. Por quê? Aqui nós temos o serviço do OneDrive. O serviço do OneDrive, basicamente, ele é individual, onde cada pessoa vai ter um espaço para que possa colaborar e interagir dentro da plataforma, guardar seus arquivos, os documentos de forma individual, né? Acessar ele de qualquer lugar, praticamente, né? Seja telefone, seja dentro do próprio computador. Depois eu vou mostrar para vocês de forma mais prática. Fazer backup, proteger os dados, o que é muito importante. A partir do momento que a gente tem um OneDrive instalado no nosso computador, a gente pode fazer o backup lá daquelas pastas, né, dos documentos, da área de trabalho, onde todo mundo guarda muito arquivo, e também no nosso telefone corporativo. Faz backup das fotos. Isso vale tanto para o OneDrive corporativo quanto para o OneDrive pessoal, né, que é aquele Outlook que a gente pode ter. Compartilhamento, onde todo mundo pode compartilhar um arquivo que está dentro do OneDrive para uma pessoa da própria empresa, para uma pessoa externa. E aqui, que são os arquivos sob demanda, né? Isso eu comparo muito com recursos aí de filme, né? Que a gente tem, por exemplo, da Netflix, onde você clica no filme e ele está lá disponível para você ver. Para essa parte de arquivos também ela funciona dessa forma, para que os arquivos não fiquem enchendo o espaço no seu computador, né? A gente sabe, quanto o computador mais cheio o HD está, mais lento o computador vai ficando com o passar do tempo. Então, a ideia é que os arquivos só fiquem ocupando o espaço lá do seu disco com as suas necessidades de uso. E aqui embaixo, digitalização de documento, que é a parte do telefone. Então, aquela função do scanner, né, que a gente usa e é super válida, é muito importante ainda, a gente pode fazer digitalização de documentos através do aplicativo do celular, tá? E aqui nós temos o SharePoint, né? Como o OneDrive, é sempre importante voltar aqui, o OneDrive ele é individual e é para a gente guardar documentos, arquivos, imagens. O SharePoint ele cumpre essa mesma função. Só que qual que é a principal diferença dele? O SharePoint é para que nós possamos guardar os arquivos dos nossos departamentos. Então, nós temos aqui 19 pessoas na sala, vamos pegar um exemplo, né? Eu e a Kelly, a gente faz parte do departamento financeiro da empresa, o Diego e o Evandro Andrade fazem parte do departamento comercial, o Aldemir faz parte de outro departamento,
que é importante dentro de uma empresa? É que cada departamento tem a sua privacidade. Cada departamento guarde seus arquivos num lugar reservado, né, que somente aquelas pessoas possam acessar, e que a gente tem isso de forma centralizada, com suas permissões bem garantidas e tudo muito bom. Então, a principal função do SharePoint é ser o seu servidor de arquivos em nuvem, né? Ele cumpre isso com total perfeição, né? Com suas permissões muito definidas, tudo bem planejado. E aqui, uma informação que ele é um espaço escalável. Então, quanto mais a empresa cresce, mais o espaço do SharePoint ele cresce também, visando que a empresa está em expansão. Então, é necessário que a gente libere mais espaço para cada espaço dentro do SharePoint. Então, a gente pode chegar até 25 teras de arquivo dentro do SharePoint. É muita coisa, né? E aqui embaixo nós temos o versionamento de arquivos, que é uma das funções que eu mais gosto, que ele é o famoso dedo duro. Então, vamos pensar que acontece alguma coisa na empresa, né? Alguém edita ou apaga algum arquivo de forma proposital. Aqui dentro do versionamento, ele é o dedo duro, ele vai apontar o dedo e vai falar, olha, o Eduardo veio aqui nesse PowerPoint, abriu ele às 3 da tarde, que foi o que eu fiz, e ficou editando ele durante o dia todo, e ele vai guardando essas versões. Cada edição que a gente faz dentro de um arquivo na nuvem, ele guarda uma versão de edição, seja salvar, alterar o nome, por aí vai. Ele sempre vai guardar uma versão até chegar em 5.000 versões. Então, isso é importante de vocês saberem. E, né, isso é muito utilitário na hora de a gente descobrir o que aconteceu com o arquivo que aparentemente sumiu, tá? E, obviamente, acessar os arquivos e editar de qualquer outro lugar, né? Depois eu vou mostrar para vocês como que funciona, mas eu posso ter o arquivo no meu computador, acessar no Google Chrome, no Mozilla, no Edge, no Safari, por aí vai. Tudo fica sincronizado ao mesmo tempo. E aqui nós temos um resumo, né? Para a gente ver os espaços. Então, basicamente, nós temos dois espaços dentro das empresas. O espaço dos departamentos, como aqui nós temos o financeiro, né? Temos a URL aqui, ó, empresa.sharepoint.com/financeiro, e nós temos o espaço por colaborador, que é cada e-mail de cada pessoa. Então, eu tenho eduardo@ddxcloud.com.br, eu vou ter o meu espaço, e eu vou ter aqui o departamento de operações, por exemplo, onde eu guardo os arquivos de projeto da empresa. E quanto a gente tem de espaço para cada uma dessas ferramentas? Dentro do SharePoint, inicialmente a gente tem 1 TB de dados, são 1.024 GB, para que todo mundo possa guardar os arquivos dos departamentos, como eu comentei. Vou guardar o financeiro, o RH, o de TI, por aí vai. E mais 10 GB por nova pessoa que entra dentro da empresa. Então, se eu tenho uma empresa de 10 colaboradores, eu tenho 1 TB mais 100 GB. E aí, sucessivamente, né? E o espaço por colaborador, inicialmente ele também é de 1 TB, mas a partir do momento que a empresa ela vai crescendo, a gente pode expandir ele aqui, ó, para essa letrinha miúda que está aqui embaixo, até 25 teras por colaborador. Então, isso atende todas as empresas, atende departamento de marketing e por aí vai. Então, a gente não tem muito limite quando a gente trabalha dentro do OneDrive, tá? Isso tudo integrado ao Windows 10, ao Windows 11, que é a versão mais recente, para que todo mundo possa acessar os aplicativos de forma tranquila, tá? Maravilha. E aqui nós vamos falar do nosso Outlook, o nosso querido serviço de e-mail que a Microsoft tem. Então, lá dentro do Outlook, como muitos de vocês já sabem, né, no nosso e-mail pessoal, a gente guarda o nosso calendário, os nossos contatos, o nosso histórico dos e-mails, tudo isso centralizado em um local só. E quando eu falo centralizado em um local só, eu falo que você pode acessar o seu computador numa biblioteca, pode acessar ele num computador dentro do aeroporto, no seu telefone, e tudo vai estar sincronizado, os seus itens enviados vão estar todos em um local. Então não precisa, olha, não, eu preciso estar com o meu computador físico para poder acessar os meus documentos. Isso não é mais necessário. E também uma função que é muito bacana é gerenciar o calendário da empresa. Onde, olha, poxa vida, eu trabalho aqui junto com a Kelly, né? Quero saber se a Kelly vai estar disponível para uma agenda amanhã às 4 da tarde. Sem precisar conversar com a Kelly, eu consigo saber se ela vai ter
uma agenda ocupada ou esse horário vai estar disponível para que a gente possa conversar. Então, isso é bacana porque a gente cria uma dinâmica muito legal dentro dos times, né, para saber se a pessoa pode participar de uma reunião ou não. E tudo que a gente faz dentro do Outlook, obviamente, é criptografado, é seguro, né? A gente está falando de uma das maiores fabricantes do mundo, que é a Microsoft. Isso não poderia deixar de ser citado aqui dentro do nosso webinar, né? Tudo é muito seguro. E aqui nós vamos falar do Microsoft To Do, onde nós agora vamos falar de gerenciamento de tarefas. Então, dentro do To Do, eu consigo fazer a coordenação das tarefas individuais, né? Como vocês se lembram, lá atrás a gente falou do OneDrive, onde ele é por colaborador, então cada um de vocês aqui, vamos pensar que todo mundo aqui é uma empresa, cada um de vocês tem uma conta de OneDrive, e nós temos o SharePoint, onde nós gerenciamos os documentos de todo mundo. O To Do, ele é muito semelhante ao OneDrive. Ele é individual, mas ele é focado em tarefas. Então, olha aqui nesses prints aqui na lateral, eu consigo colocar tarefas, como aqui tem yoga e por aí vai, e trazer algumas rotinas, né? Colocar alguma frequência, documentar, tem uma parte de documentação onde a gente pode fazer isso tudo de forma online, né, para que a gente não se perca. Essa é a função do To-Do. Né? Às vezes a gente utiliza muito lá uma agenda, né, para fazer a ordem de atividades. O To-Do ele vai suprir essas funções aqui dentro. Gerenciando tarefas, ele é integrado 100% ao e-mail da gente. Então, quando a gente vai lá no nosso Outlook, dá um flagzinho, sabe? Quando a gente marca um e-mail com um sinalizador, ele automaticamente já vira uma tarefa para que a gente possa se lembrar daquele e-mail, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Essa parte é um pouco mais teórica, mas a gente vai colocar a mão na massa. E aqui nós temos o Planner, né? O Planner, ele é concorrente do Trello. Trello, imagino que a maior parte de vocês conheçam, né? Ele é concorrente de várias outras plataformas. A função dele também é gerenciamento de tarefas, só que visando uma equipe. Então, aqui nós temos uma equipe com várias pessoas e eu quero distribuir as tarefas, né? Quero colocar uma tarefa para o Eduardo, uma para o José, outra para o Paulo, uma para a Carol e por aí vai. Então aqui a gente consegue fazer isso que as pessoas enxerguem e que a gente gere gráficos com isso, né? Colocar prazo para essas tarefas vencerem, ter um status para cada uma delas, começar a trabalhar, né? Ter uma barrinha de pesquisa para a gente ver, a gente vai ver isso em todo mundo junto, e onde a gente pode gerenciar as tarefas daquele time. Então aqui a gente tem até um gráfico mostrando um pouquinho do progresso das atividades, tá? E aqui a gente consegue gerenciar isso tudo dentro do Microsoft Teams. Como eu falei lá atrás, o Teams ele é o FAIR, a ferramenta master aí da Microsoft para fazer essa integração de todas essas tarefas. E aqui um resumo, né? Sempre importante a gente ter uns resumos. Então a gente tem aqui o To Do. A principal função dele são tarefas individuais, para que a gente possa planejar o nosso dia. Ele é integrado ao nosso Outlook, é integrado ao Planner. E aqui embaixo nós temos o Planner, focado em tarefas de equipes, com prazos e alertas das entregas. Então, se eu colocar uma tarefa para ser concluída hoje, ele vai me enviar um e-mail falando que tem uma tarefa para ser concluída. E também com os gráficos para relatórios, onde todo mundo vai poder ver como que está o desempenho do time, né? Porque nada adianta a gente ter tarefas a serem feitas se elas não são mensuráveis, se a gente não consegue trazer gráficos e números para elas. Isso tudo pode ser centralizado dentro do Teams ou individualmente dentro de cada aplicativo. Então, se vocês observarem, a gente tem vários caminhos de fazer a mesma coisa, né? Eu vou mostrar isso para vocês na parte de demonstração. E aqui nós temos também o nosso Forms, né? O Forms, ele é mais simples, né? Todo mundo conhece o Google Forms, nós também temos o Microsoft Forms, que é focado em formulário, quiz, questionário, tanto interno quanto externo. Então, quero enviar um formulário para a satisfação dos meus clientes, né? De quanto 0 a 10 os clientes recomendam a D2 Cloud. Então, a gente pode montar um formulário simples, enviar para todo mundo, e com base nas respostas, a gente vai ter gráficos, desenhos para saber como que as pessoas estão interagindo, para que tudo fique muito mais integrado, tá? Então, ele vale para pesquisa interna, quanto para pesquisas
internas para que a gente consiga trazer todas essas informações, beleza? Então, aqui é o Forms. E agora a gente vai falar do OneNote, que é um dos nossos últimos aplicativos aqui, para a gente passar para a parte prática, que vai ser bacana. O OneNote, a função dele é ser um caderno, né? Todo mundo tem uma agenda, um caderno, para onde a gente guarda, faz as nossas anotações. O OneNote cumpre essa função de forma digital. Então, a gente consegue organizar o histórico, né? Como eu falei, a gente pode fazer atas de reunião aqui dentro, montar estrutura de conversa, para que tudo fique registrado. Anotação à tinta, né? Quem tiver, às vezes, um tablet ou no próprio telefone, em vez de escrever com o teclado, fazer a escrita na tela também é válido. Marcar as anotações, né? Como se fosse um Word, né? Só que de forma integrada. E o OneNote também, ele consegue integrar. Então, eu posso anexar um áudio, um vídeo, um PowerPoint para fazer sentido para aquela documentação, para aquele texto. Ele é compartilhável. Da mesma forma como a gente passou lá no OneDrive, no SharePoint, no To-Do e no Planner, a gente também tem um OneNote individual, onde eu crio as minhas anotações, né, não compartilho com ninguém, e posso ter um caderno de anotações do time do financeiro, para poder gerar alguns fluxos, né, documentar toda a nossa estrutura. Maravilha. Dúvidas? Espera aí, deixa eu colocar o microfone de vocês aqui. Agora, vamos ver se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar. Vocês podem utilizar o microfone, já liberei de vocês. A parte de chat e a parte de pergunta e resposta. Ó, maravilha, ó, temos uma pergunta aqui do Wagner. Wagner perguntou para a gente, o aplicativo do To-Do é integrado com as tarefas do Outlook? É isso mesmo, Wagner. Eu vou mostrar para vocês aqui na parte de demonstração como que isso pode ser feito, tá? Mais alguém com alguma dúvida? Que agora a gente vai para as demonstrações, que é onde vocês vão ter mais dúvida e a parte com mais gosto. Então, vamos lá. Deixa eu vir para cá. A primeira pergunta que todo mundo tem é, Eduardo, como que eu acesso o Office 365? Simples. Office.com, 2 Fs. Ele vai pedir um e-mail, uma senha, obviamente, né? E a partir desse momento, a gente já tem a telinha do 365. E aqui na lateral, eu vou ter os vários aplicativos que nós temos. Se vocês observarem, a gente tem vários outros aqui. Uns eu já comentei. A gente vai começar aqui por dentro pelos das tarefas, que foi o que o Wagner solicitou. Então, eu vou abrir o meu To-Do aqui, tá? Esse ambiente é um ambiente de teste. Nada do que está aqui reflete a realidade de nenhuma empresa, tá? Então, aqui eu vou adicionar algumas tarefas. Então, olha que bacana. Então, eu vou colocar aqui apresentação do webinar. Beleza. Criei a minha primeira tarefa. Dou um clique nela, aparecem algumas opções. Então, eu vou falar aqui do Teams, depois do Outlook, depois do To-Do, depois do Planner, por exemplo. Posso colocar o próprio To-Do para me lembrar. Então, ele vai me enviar uma notificação. Ele vai me lembrar amanhã às 9 da manhã. Deixa eu permitir aqui a notificação. Uma data de conclusão, onde a gente vai colocar aqui, ó, que é uma tarefa que vai ser concluída amanhã. E é uma tarefa que se repete. Por exemplo, esse nosso webinar aqui que a gente tem, né, que a gente está iniciando junto com os clientes e parceiros, eles vão se ocorrer mensalmente? Vão. Então, eles vão ocorrer todo mês. Posso colocar uma categoria, uma cor, isso eu posso definir aqui, colocar um nome para ela, um arquivo, um anexo e uma anotação. A partir desse momento, eu já tenho a minha própria tarefa criada, tá? Posso fazer várias e várias outras aqui. Eduardo, a tarefa ela é recorrente, olha que ele tem um símbolozinho de recorrência, deixa eu aumentar o zoom para vocês verem. Ele tem um símbolozinho de recorrência aqui. Quando eu dou um check nela, ele vai ser criado de novo e já me fala, ó, a próxima tarefa é no dia 30 de dezembro, que são daqui a 30 dias. Concluo ela dia 30 de dezembro, ele já me joga para 30 de janeiro de 2023. Como nós temos dessa outra apresentação aqui que nós fizemos, deixa eu tirar a recorrência dela, fala que está atrasada.
dou conclusão, ele ainda tem um sonzinho de tarefa concluída. Vamos agora para a sua dúvida, Wagner. Tá vendo que a gente tem um e-mail sinalizado aqui, que não tem nenhum e-mail sinalizado. O que que eu vou fazer? Vou abrir o meu Outlook, né? Vou vir aqui nessa partezinha, outlook.com. Deixa eu dar um zoom para que vocês possam enxergar. Aqui nós temos várias reuniões agendadas, olha, vários e-mails. Vou dar um flagzinho neles, ó, nesse do Alan, nessa sala de reunião, nesse modelo. Todos eles estão flagueados. Automaticamente, lá dentro do meu to-do, ele já vai criar essas tarefas, né? Obviamente demora alguns segundos, né? Ali a gente já tem 3 e-mails flagueados. Vou dar um F5 que ele já deve atualizar. E quando eu tenho um e-mail sinalizado aqui dentro do to-do, quando eu clico aqui, ele me mostra um pouquinho da história do e-mail. Aí eu posso criar as mesmas funções de uma tarefa para dentro desse aplicativo, né? Ele já vai pegar as nossas tarefas aqui. Na hora que eu dou um check nela, né, ela está sinalizada, eu dou um check que ela é concluída, automaticamente, lá dentro do meu e-mail, aquele e-mail também é removido o flag, tá? Como sempre, a lei de Murphy nos ajuda bastante. Aqui ele já tem atualizado, tá? Então, deixa eu tirar o flag desses outros e-mails aqui e vamos marcar outros aqui, uns da própria Microsoft. Automaticamente, ele já vai aparecendo aqui para mim. Vou dando check neles, os e-mails já vão sendo flagueados como concluídos. Então, isso é muito importante, porque a gente consegue fazer e ter uma visão mais macro dessas tarefas. Ó, temos uma pergunta anônima. Já já a gente vai falar do OneDrive, tá? Então, aqui a gente tem o nosso Outlook. Agora nós vamos para o Planner, né? Essa parte onde todo mundo gosta de participar. Abrindo o nosso aplicativo do Planner, lembrando que tudo a gente sempre vem nessa lateral superior e a gente vai ter uma listinha de vários aplicativos aqui. Essa é a primeira tela do Planner. Então, olha para você ver, eu já tenho vários planos de atendimento aqui dentro, né? Onde eu tenho um planejamento, lançamento de um produto, tarefas do administrativo, onde eu posso vir aqui e criar algumas dessas tarefas. Vou entrar nesse daqui, que ele já tem até algumas tarefas criadas. Se vocês observarem aqui, deixa eu pegar outra, deixa eu pegar essa do planejamento. Então, aqui é legal. Então, aqui a gente sempre consegue colocar nomes. Então, aqui eu vou falar assim, criar proposta, deixa eu fazer aqui, enviar lote. E a última que a gente vai colocar que são as concluídas. Ele funciona à base de colunas, tá? Então, aqui a gente pode criar uma tarefa. Vou criar uma tarefa aqui de apresentação. Apresentação do webinar. Ele já vem aqui para mim. Quando eu clico nela, ele já me traz várias funções, que é a atribuição. Que aqui eu vou falar, olha, dentro do time aqui, quem que vai colher essa tarefa? A Adele, a Christian, a Débora, a Joana e por aí vai. Então, todo mundo é responsável por essa tarefa. Quero adicionar algum rótulo nela. Vou colocar aqui, ó, um vermelho, que é tarefa de alerta. Alerta. Então, eu dou um check nela aqui. Aí a gente pode personalizar com as cores, de acordo com o que vocês definirem. Progresso da tarefa. Ela não foi iniciada ainda. Prioridade dela, se ela é urgente, importante. Data de início, eu vou colocar ela como data de início hoje. E a data de conclusão nessa sexta-feira, dia 2. E ela é uma tarefa que se repete, então observe, a gente tem o mesmo fluxo do to-do, só que aqui focado para várias pessoas. Então, ela vai ser sempre uma tarefa mensal, tá? Posso colocar anotações aqui, onde eu vou fazer as minhas anotações, e um checklist de verificação. Então, a gente consegue fazer vários testes. Então, por exemplo, enviar proposta, cotar preços. Deixe-me ver o que mais a gente pode colocar aqui. Enviar documentação e por aí vai. Vamos pensar que a gente tem aqui, para casar com a pergunta do nosso Paulo, que a gente tem vários fluxos aqui de verificação, né? Então, se algum questionamento do planner para 20 checklists, a gente pode validar uma possibilidade de aumentar isso.
E aqui a gente tem algumas tarefas, comentários, anexos, onde eu posso pegar do meu próprio computador, ou eu posso pegar de uma URL, né? Vou ter um arquivo aqui de algum Google Drive, do próprio OneDrive também, é super válido. Então aqui eu já tenho uma tarefa criada. E aqui eu posso mover ela para cá, posso mover ela para a parte de concluída também, e por aí eu consigo fazer a minha gestão. Eduardo, como que eu faço isso de forma macro, né? Se eu tenho várias e várias tarefas aqui com várias pessoas. A gente tem essa parte aqui de cima, olha, de agrupamento. Então, eu posso fazer várias colunas aqui. Como é que eu estou fazendo por bucket, que é coluna? Como eu posso fazer por progresso, onde ele vai me trazer as tarefas não iniciadas, em andamento e as concluídas. Eu posso colocar por data de conclusão, que são as tarefas atrasadas, as que estão planejadas para essa semana. Por rótulo, então, olha, aqui não tem rótulo nenhum, aqui temos o rótulo de alerta e o outro rótulo de cliente. E por prioridade, né? Então, a gente pode ter várias visões aqui. E também por filtro. Olha que bacana, eu quero saber quais tarefas o Alan tem para cumprir. Ele vai me trazer aqui somente as funções do Alan. Então, a gente consegue criar vários filtros para que a gente tenha uma visão mais personalizada, tá? Tarefas em andamento, não iniciadas, concluídas. Isso tudo é muito bacana da gente ver. E nós temos as partes de gráfico, onde a gente consegue ver as tarefas não iniciadas, em andamento, né? Isso é mais relatorial, prioridades das tarefas e quantas tarefas nós temos por pessoa. Então, na ADL aqui nós temos 4 tarefas, 2 estão atrasadas, uma estão sem início e outras como concluída. E nesse outro planner nosso aqui, onde a gente já tem uma grande quantidade de tarefas, a gente tem gráficos que vão refletir essas funções, tá? Maravilha. E aqui, como sempre, né, tudo é muito bem integrado. Se a gente vai voltar aqui dentro do nosso to-do, dentro do nosso to-do a gente tem uma partezinha que chama atribuídos a mim, que ele vai me trazer as tarefas vinculadas dentro do planner. Então, vamos pegar aqui, vamos ver qual que é a nossa conta de teste. É o próprio Alan. Vamos atribuir essa tarefa para o Alan. E aqui, ele já vai aparecer essa tarefa aqui, que é atribuído para mim. Obviamente, a gente tem que aguardar um tempinho, mas já já ela vai sincronizar e já vai aparecer nessa parte. Então, tudo pode ficar centralizado dentro do próprio, to-do, tá? Então, aqui ele já vai me trazer todos os dados das tarefas. Maravilha. Vamos voltar para cá. Agora tem uma coisa bacana de mostrar para vocês, que a gente vai falar do OneDrive. A gente teve uma pergunta aqui do OneDrive. Tá, deixa eu dar um zoom para melhorar a visão de vocês. Então, aqui nós temos os arquivos dentro do OneDrive, né? Todos eles podem ser acessados aqui via navegador. E ele também podem ser acessados de forma offline, que foi a pergunta que a gente teve. Então, aqui no meu computador, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Deixa eu minimizar algumas coisas aqui. A gente consegue abrir os arquivos de forma offline. Tanto no computador quanto no navegador, a gente só vai via web, tá? Mas antes da gente passar aqui, eu queria mostrar para vocês uma função muito importante, né? Que muitas empresas hoje têm um grande problema, que é o quê? Várias pessoas estão editando um documento, tem que esperar uma terminar para a outra começar e por aí vai. Já dentro do 365, não é necessário que a gente espere que isso aconteça. Então, eu vou vir aqui no novo, vou criar um Excel. Esse Excel vai vir em branco, né? Então, aqui eu vou fazer algumas coisas dinâmicas, né? Deixa eu ver aqui, nome, cor favorita, carro dos sonhos. Vou classificá-la como tabela. Maravilha. Vou colocar os meus dados aqui primeiro, ó. Vermelho. Vou botar aqui Contígua. E aqui eu tenho a possibilidade de compartilhar essa planilha com várias pessoas, nesse botãozinho aqui nessa lateral. Então, eu vou clicar em compartilhar. Ele me pergunta com quem eu quero compartilhar. Qualquer pessoa com o link pode editar. Vou copiar esse link
e vou colocar ele no nosso chat da reunião aqui. Aí, o que eu vou pedir? A ajuda de vocês, que vocês cliquem nesse link. Né? Algumas pessoas podem clicar, outras não tem problema algum. Por quê? Dentro do próprio 365, a gente consegue fazer com que várias pessoas editem um documento ao mesmo tempo. Enquanto eu vou aguardando algumas pessoas entrarem, quando alguém entrar, o próprio Excel vai me avisar que tem gente editando esse documento. Ó, a mágica já começou. Então, vocês já conseguem ver, olha, o nome de vocês, as pessoas vão editando isso ao mesmo tempo. Mesmo que eu feche esse Excel, todo mundo vai continuar editando esse mesmo documento, tá? Então, isso é interessante de, de acontecer e qualquer lado aqui vocês vão conseguir interagir, tá? Então, essa é uma das possibilidades que a Microsoft permite. Perguntas, que sempre acontece. Quantas pessoas a gente consegue colocar dentro de um mesmo documento? Até 99 pessoas, tá? Então, a gente consegue colocar muita gente dentro de um mesmo documento para que todo mundo possa interagir. Então, enquanto vocês vão editando aí, vou voltar aqui para a nossa apresentação para que a gente dê continuidade. Então, se observar, o nosso Excel que chama pasta 1, ele me fala ó, que eu compartilhei, que ele está compartilhado, modificado por pessoas convidadas, mas se todo mundo fosse da mesma empresa, ele ia me falar quem está editando o quê, qual é o nome da pessoa, que horas ela editou. Então, é uma função sensacional. Maravilha. Voltando agora para as nossas perguntas, para que vocês possam gerenciar isso tudo. Uma pergunta não, né? Eu consigo gerenciar os usuários que podem criar o planner? Consegue sim, a gente consegue restringir quais pessoas da empresa vão poder criar o planner, né? Porque senão vira uma loucura, né? A gente vem aqui, cria um novo plano, chama a fazer. Daí pensa em várias pessoas fazendo isso. Isso geraria muito problema para a gente que é de TI, obviamente, e não ficaria legal para que todo mundo pudesse fazer o controle, né? O planner ele é focado para times e não para pessoas individuais, né? Isso quem cumpre bem é o To-Do, beleza? Vamos voltar para cá para a gente falar de outros aplicativos. Vem aqui na nossa lateral. Se vocês observarem, eu vou clicar em todos os aplicativos aqui. A gente tem muito aplicativo, tá? Inúmeros e inúmeros aplicativos. Um que eu gostaria de mostrar para vocês é da linha Power, né? Dentro da própria Microsoft, a gente tem várias ferramentas. Aqui a gente tem o Power Apps, Power Automate e Power BI, tá? Essas três ferramentas com o nome inicial semelhantes, qual que é a função dela? Personalizar e permitir com que todos nós possamos criar fluxos de aprovação, aplicativos. Então, a gente vai abrir o Power Automate aqui, para que a gente possa expandir um pouco a nossa conversa. Ele é web, né? Então, a gente tem que aguardar um pouquinho, que ele já vai abrir. Maravilha. Olha que bacana. A primeira pergunta que ele faz é o que eu gostaria de automatizar. E já me traz alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, toda vez que eu receber um e-mail com anexo, ele já vai salvar dentro do meu OneDrive. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar alguns exemplos. Vim aqui para criar. Ele já vai me trazer muita coisa. Ó. Agendar uma resposta, então eu posso agendar. Acompanhar uma mensagem. Seja notificado quando alguém mencionar o seu arroba. A gente consegue fazer muita coisa. Eduardo, isso vale para aplicações de terceiro? Lógico que vale, né? A Microsoft está sempre aberta. Então, vamos pegar o Twitter aqui, né, que foi comprado recentemente pelo Elon Musk. Então, aqui a gente tem várias funções de notificação para o Twitter, né? Então, por exemplo, às vezes alguém coloca um arroba da empresa de vocês ou faz alguma coisa assim, é possível que a gente faça essas integrações. Ou, beleza, eu quero marcar aqui o YouTube, quero fazer uma integração com o YouTube. Posso fazer várias e várias integrações com o YouTube, tá? Então, a gente consegue fazer muita coisa. E ele já traz vários modelos aqui para a gente, olha. Botão de aprovação, né? Agendar alguma coisa, algum botão para criar uma tarefa do Planner. Então, olha, a gente vai criar uma tarefa dentro do Planner
quando uma postagem de canal foi iniciada com o To-Do. Olha para você ver que fluxo que ele faz. Então, ele é integrado ao Microsoft Teams com o Planner para criar uma tarefa e automaticamente já inicia alguma coisa dentro do próprio To-Do. Então, a gente consegue criar vários modelos previamente criados pela própria Microsoft e também criar os nossos modelos, né? Poxa vida, Eduardo, eu quero receber uma notificação no meu telefone toda vez que o diretor da empresa enviar um e-mail, toda vez que eu receber um e-mail de uma determinada pessoa, isso é possível de ser feito também, né? Ou toda vez que alguém preencher um formulário do, do Forms, esse formulário ter uma palavra, um termo específico, eu receber um e-mail, isso tudo é muito possível de ser feito. Isso tudo dentro das ferramentas Power, né? Elas possibilitam que nós sejamos empoderados, né? Como a própria ferramenta indica. Então, é maravilhoso que a gente pode criar aqui dentro dessas próprias ferramentas. É um mundo muito expansivo, tá? A gente consegue iniciar e fazer várias e várias tarefas aqui dentro. Vamos voltar para nossa telinha. Vamos vir aqui em todos os nossos aplicativos. E agora nós vamos falar do Microsoft Stream. O Stream, ele cumpre uma função muito bacana, que é o YouTube, né? Todo mundo conhece o YouTube, só que todas as empresas possuem uma dor, né? Que é documentar e deixar treinamentos internos para novos colaboradores, os novos fluxos, né? Às vezes do departamento financeiro, do comercial. O Microsoft Stream, ele cumpre essa função de ser um YouTube corporativo, onde a gente pode iniciar uma gravação aqui, né? Ele vai me direcionar aqui. Opa, esse navegador sem suporte. Vamos voltar para cá. Onde eu posso vir aqui carregar um vídeo para a empresa, né? Então eu posso fazer um upload de um vídeo aqui, destinar ele para algumas pessoas, para com que todo mundo tenha acesso, né? Eu vou criar um treinamento aqui de como a pessoa envia um e-mail com anexo, por exemplo, como que a pessoa monta uma proposta interna. Então, isso tudo a gente pode gravar, como a nossa reunião está sendo gravada, e disponibilizar de forma interna, tá? Então, isso é muito interessante para que vocês todos possam explorar também. Deixa eu ver aqui qual demais nós vamos falar. Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Vamos ver aqui as perguntas e as respostas. O Paulo colocou alguma documentação do 365 compilada com todos os aplicativos deles, algo parecido com um livro, por exemplo. Então, Paulo, a Microsoft ela conta com muita ajuda de todos nós que somos parceiros, que ela joga essa responsabilidade para a gente. Então, a Microsoft é uma das empresas que tem a maior documentação pública que existe no mundo, tudo a gente se acha na internet. Mas a função de cada aplicativo, os treinamentos, os e-books, né, que a gente compartilha com alguns dos nossos clientes, isso acaba sendo responsabilidade de nós que somos parceiros. Ela não tem tanta documentação para o usuário final, são documentações mais técnicas, onde vai falar o que vai acontecer, como faz, onde clica, para ajudar as empresas a direcionar, né, com as imagens, os gráficos. Nós, como parceiros, temos essas responsabilidades. E agora nós vamos para o OneNote, que são os blocos de anotação. Então, olha que legal. Aqui eu tenho um bloco de anotação do financeiro e tenho um bloco de anotações do Eduardo, que ele é individual. Então, eu posso vir aqui, ó, deixa eu ter um exemplo. Posso criar uma seção. E como que ele funciona? Uma seção é como se fosse um caderno. E cada página aqui é como se fossem as páginas desse caderno. Então, eu posso fazer assim, ó, a webinar D2 Cloud, que eu posso fazer várias e várias anotações. E com o decorrer do tempo, todo mundo da empresa vai poder vir aqui adicionar, construir essa documentação em conjunto, né? Para com que todos possam interagir e ter isso bem documentado. Posso inserir um arquivo, uma imagem, ó, eu vou vir buscar uma imagem online aqui, quero uma imagem de maçã. Então, eu posso vir aqui e adicionar essa imagem dentro da anotação. Então, isso tudo fica muito integrado e é muito simples de a gente configurar. Eu poderia vir aqui e adicionar uma imagem do meu próprio computador, inserir um link, um arquivo, uma tabela.
Então, se eu quero criar algum fluxo aqui, né, com os meus títulos, isso por aí vai como se a gente estivesse fazendo lá dentro do Excel. Então, a gente consegue criar todas essas funções aqui dentro do nosso OneNote. E também um checklist de tarefa, né? Então, vou colocar aqui, quer enviar propostas, né? Sempre é um fluxo que precisa ser repetido, mas o Planner talvez não seja ideal para o modelo que vocês precisam. Então, eu posso colocar sempre essas sequências de tarefa, né? Vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Dou um checkzinho nelas aqui, venho aqui em cima e coloco algumas marcas. Então, eu consigo colocar aqui uma tarefa, que é importante, que é uma pergunta, isso tudo eu consigo ir checando elas, ó. Projeto A, tudo para dando um flag para dentro da empresa. Eu posso discutir com o gerente, isso tudo ele já vai fazendo as devidas integrações, tá? Então, o Word de forma moderna, basicamente. Então, a gente consegue inserir, desenhar, no caso aí de alguns departamentos, né, que seja mais fácil fazer algumas integrações. Tudo isso é possível da gente adicionar aqui dentro do nosso OneNote. Vamos voltar aqui um pouquinho mais para trás, para a nossa tela inicial. E aqui nós vamos falar do Teams, que é onde nós estamos conversando agora. Já já a gente vai seguir para o encerramento do webinar. Ele vai carregar. O Teams é interessante, né? Eu posso ter o aplicativo dele, como eu tenho aqui dentro da empresa. Deixa eu minimizar que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui nós temos o Teams da empresa, que ele já me abre, ó, isso está programado para ser uma intranet, que é o site de comunicação da empresa. Então, eu posso criar uma página aqui dentro para ser um mural de notificação, de comunicação com todo mundo da empresa. Primeiro aqui eu tenho a parte de chat, onde eu vou conseguir adicionar várias e várias pessoas aqui. Olha, eu consigo iniciar uma conversa comigo mesmo, né, do ambiente de teste aí, eu consigo conversar com pessoas de outra organização. Então é legal da gente iniciar isso aqui, tá? Ou eu posso marcar aqui, deixa eu ver. Eu quero conversar com a Kelly. Vou adicionar o e-mail dela aqui, que a Kelly é do nosso time comercial. Vem aqui, ó, e mando um e para a Kelly, ó. Ela lá no Teams dela, de outra empresa, vai receber esse oi e a gente vai conseguir interagir ao mesmo tempo, tá? Beleza. E aqui nós temos a parte de equipes, que é onde a gente vai fazer todas essas integrações nas quais eu comentei aqui com vocês. Então, eu posso ter uma equipe com todo mundo da empresa, uma equipe de comunicação, onde aqui dentro eu posso atribuir essas tarefas. Olha que legal. Eu vou conseguir trazer o planner aqui para dentro. Então, aquele planner que a gente tinha criado lá atrás, a gente consegue trazer ele aqui para dentro também. Então, eu posso dar um check na tarefa. Lá dentro do próprio planner, ele vai ser atualizado. Eu posso criar uma nova tarefa aqui também, né, para que tudo fique bem centralizado. Então, o Teams ele é o hub para centralizar. Eduardo, eu consigo colocar algum aplicativo aqui dentro do Teams que não é da Microsoft? Conseguimos também. Como no navegador, eu posso vir aqui no botãozinho de mais, né, eu posso adicionar uma guia dentro do meu navegador para acessar outro aplicativo. Também é muito válido. Então, aqui, ó. Eduardo, eu quero adicionar o YouTube. E ele vai me perguntar aqui, ó, vai começar a fazer as integrações com o 365. Olha que legal. Então, aqui ele vai poder adicionar um YouTube corporativo para todo mundo da empresa. Então, se eu coloco aqui, ó, deixa eu colocar aqui Microsoft. Ele vai me trazer vários vídeos da Microsoft que estão alocados lá dentro do YouTube. Se eu coloco aqui Microsoft 365, ele vai trazer todos os resultados, né? Então, isso é muito válido para a gente colocar aqui dentro também. Consigo fazer integração com vários outras integrações. Consigo colocar assinatura digital aqui via Adobe ou via DocSign aqui dentro do Teams, também é possível de ser colocado, tá?
Então, são integrações que elas não se acabam. E, obviamente, aqui a gente tem um fluxo de postagem, onde todo mundo da equipe vai poder fazer uma postagem para o time. Ó. Hoje é dia de webinar, onde eu consigo colocar várias integrações aqui e postar para todo mundo da empresa, né? E como a gente faz dentro do Instagram, a gente consegue marcar um arroba. Todo mundo tem um arroba, que é o arroba do e-mail. Então, se eu coloco arroba vendas e marketing, que é o nome da equipe, todo mundo de vendas e marketing vai receber uma notificação falando desse post. Então, é a forma das empresas centralizarem, né? Como se a gente tivesse uma rede social pequenininha de dentro das empresas. E aqui eu vou ter a minha parte de arquivos, onde eu vou guardar os arquivos de vendas e marketing. Somente pessoas aqui que têm acesso a vendas e marketing vão poder acessar esses arquivos, tá? Maravilha, temos mais uma pergunta aqui do Paulo. O que a gente perde utilizando um aplicativo web ou um aplicativo desktop? Paulo, as diferenças elas são miseravelmente pequenas. Então, a gente não tem praticamente nenhuma diferença entre usar um aplicativo web, né? Eu estou utilizando um aplicativo web aqui porque é um ambiente de teste para vocês verem. Mas eu também poderia utilizar o aplicativo do Teams, o aplicativo do Word e por aí vai. O que é importante? Nem todos os aplicativos aqui, eles têm instalação para o computador. O To-Do, ele tem instalação para o computador. O Planner, ele é somente web. O Teams tem instalação, o OneDrive tem instalação, o OneNote também tem. Outros aplicativos aqui, a maior parte deles são web, né? Como, por exemplo, o Yammer é web, vários outros aqui a gente tem. Eles web, né? Até o Power Automate ele tem um aplicativo para desktop, mas a maior parte das vezes a gente usa ele o web também. Então, o que a gente vai mudar normalmente é o visual, tá, Paulo? Então, se a gente tem o Outlook no web aqui, como é esse, para o Outlook Desktop, ele muda consideravelmente a visualização, mas as funções são as mesmas, tá? Então, ele é personalizável. Às vezes a pessoa ela se dá melhor com o ambiente via navegador, outras via aplicativo. Isso não tem certo, não tem errado. As pessoas sempre podem, e a Microsoft incentiva isso, né? Com que cada um possa trabalhar da melhor forma que achar dentro das ferramentas. Maravilha. E aqui nós temos o calendário, né, onde eu vou ter todo o meu calendário, tanto dentro do Teams quanto dentro do próprio Outlook. A gente consegue ter uma visão deles aqui, ó. Então, é muito bom com que a gente possa fazer essas integrações. Tá? Então, esses são os principais tópicos. Né? A gente tem muitos outros aplicativos aqui. A ideia desse webinar é permitir com que a gente tenha esse start, né? Depois vocês que entraram no convite, vocês vão receber outros convites. Agora nós vamos começar a falar dos aplicativos de forma específica. Então a gente vai ter um pequeno webinar sobre o To-Do, um pequeno webinar sobre o Teams, um pequeno webinar sobre o Planner, e todos vocês vão receber o link de inscrição da mesma forma como vocês receberam aqui, tá? Bom, basicamente é isso. Eu vou encerrar a gravação aqui para que ela seja feito o upload. Agradeço demais o tempo de vocês aqui dentro do nosso webinar. Quem tiver mais alguma dúvida, vocês podem ficar que a gente tira a dúvida depois que a gente encerrar a gravação, que vocês tenham mais privacidade, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente. Então, a gente tem o e-mail do comercial para proposta e tudo mais, e a gente tem o e-mail microsoft@d2cloud, onde vai cair para o time técnico, onde alguma dúvida, algum problema possa acontecer, a gente está à disposição para auxiliar cada um de vocês, tá? Agradeço demais o tempo de vocês. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. A gente tenta o Paulo, já já eu te respondo, Paulo. Beleza, agradeço demais, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui, para que vocês tenham mais privacidade.